que é espiritualidade consciente? Olá, buscador da luz! Reflita: em que áreas da sua vida você está simplesmente seguindo a manada? O efeito manada é uma expressão que se refere à tendência de indivíduos seguirem a opinião ou atitude de um grupo ou de uma pessoa influente, de maneira irracional, ou seja, sem analisar fatos ou fundamentos para seus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Isso acontece porque o poder da influência da opinião do outro ou de um grupo é maior do que a tomada de decisão ou o poder pessoal da pessoa. Quando ela não consegue ter força para sustentar sua própria ideia, ela acaba deixando de se levar literalmente pela manada, seja pelo rebanho, cardume ou bando. O efeito sempre será o mesmo, a limitação de sua autoconsciência. Em todos os setores podemos presenciar o efeito manada e também observamos esse padrão na espiritualidade. Grupos que induzem e conduzem pessoas a tomarem determinadas ações e desenvolverem determinadas ideias, nem sempre condizentes com a verdadeira espiritualidade. Basta você digitar a palavra espiritualidade e você será atingido por inúmeros conceitos, visões e até mesmo distorções da prática espiritual. Uma avalanche de espiritualidade superficial. Por isso, buscador, é muito importante aprendermos a desenvolver o que os mestres chamam de discernimento espiritual. Discernimento espiritual é a aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, desenvolver o bom senso e a perspicácia de compreender bem os conceitos que nos são apresentados. Procurar ter conhecimento verdadeiro de como a espiritualidade vem se tornando cada vez mais presente em nossas vidas. Agora, quero fazer um breve resumo sobre a espiritualidade no Ocidente e como ela afetou e afeta as nossas vidas. Para alguns espiritualistas, foi em torno de 1950 que as pessoas começaram a despertar para o mistério que perpassa a existência. Apesar de que em todo o período de evolução humana, houve grupos em vários lugares do planeta que tinham uma consciência espiritual muito elevada e desenvolvida. Os povos originários de qualquer local do mundo mantinham uma relação muito profunda com a espiritualidade e manifestavam uma crença no mistério. Também tivemos épocas em que se desenvolveu a espiritualidade de maneira mais ampla e outras que ela ficou escondida em templos ou monastérios para poucos iniciados. Mas, para nós que estamos encarnados neste momento específico, considera-se que o período de 1950 foi quando começamos a despertar por conta do impacto da Primeira e Segunda Guerra, que trouxeram muito sofrimento e um impacto significativo na visão de mundo de milhares de pessoas ao redor da Terra. A manipulação tecnológica que resultou na criação de armas capazes de eliminar a vida da Terra também trouxe uma busca incessante pela espiritualidade.
Também foi na década de 60 e 70 que se começou a dar mais ênfase a problemas sociais, a desigualdade, a poluição e a exploração dos recursos do planeta, e as guerras, especialmente a do Vietnã. Isso levou a determinados grupos a focalizar a atenção no potencial inexplorado de que era necessária uma mudança interior, para que se houvesse uma mudança exterior na sociedade, e de que o planeta era um ser vivo e que todos nós partilhamos dele, somos indivíduos, partes de um todo maior. Foi a partir desses períodos, década de 60 e 70, que se começou no Ocidente uma abertura para o pensamento oriental, a yoga, as artes marciais, os gurus e a meditação. Nos anos 80, tornou-se aceitável procurar na espiritualidade uma explicação para a nossa vida, através da experiência transcendental, uma busca pela nossa ligação interna com o divino. Foi essa percepção que nos empurrou de volta em direção do aspecto espiritual. Houve o florescimento das descobertas individuais harmonizadas com as descrições místicas advindas de vários mestres do Oriente e médiuns famosos. Foi nesse período que a parapsicologia, estudo de fenômenos não explicados pela ciência, ganhou mais força e se tornou parte do imaginário popular. A década de 80 demonstrou várias abordagens espirituais: religiões orientais, canalização, experiência fora do corpo, energia dos cristais, leitura do campo áurico, alinhamento dos chakras, desenvolvimento psíquico, peregrinações, meditação, regressão de vidas passadas, astrologia, cartomancia, arte da manifestação e de músicas que se tornaram ícones desse movimento espiritual e ganharam mais visibilidade na mídia. Só para citar algumas abordagens espirituais das quais você, buscador, já pode ter tido contato. Todas elas são utilizadas na busca individual da experiência espiritual. Na década de 90, começamos a criar uma nova visão de mundo, através da variedade de caminhos espirituais que foram apresentados, e assim se começa a sentir a transformação de nossa consciência. Assim, começamos a despertar para uma nova realidade, mais relevante e verdadeira, através de nossa ligação sutil com a energia espiritual. Mas, com a chegada dos famigerados anos 2000, com o temido fim do mundo, anunciado pelas profecias, muitas pessoas se voltaram para a religião tradicional e houve um afastamento da espiritualidade, enquanto busca por respostas sobre a nossa condição humana. É importante compreender que espiritualidade não é uma religião, mas um estado de ser. Em 2012, houve novamente um anúncio sobre profecias de que o mundo acabaria em 21 de dezembro de 2012, o que não se concretizou, mas ao contrário, neste período, houve uma abertura espiritual que possibilitou alguns buscadores ao despertar novamente para a espiritualidade consciente. Com a disseminação pelos meios de comunicação, principalmente a internet, sobre temas como meditação, terapias orientais, profecias, além de médiuns que se tornaram gurus dos famosos, também houve a ênfase da astrologia, anunciando a passagem astral da Era de Peixes para a Era de Aquário. Começou-se a dar ênfase às significativas mudanças e transformações em padrões antes considerados estabelecidos,
e a espiritualidade voltou a estar em voga. É importante compreender que essa passagem astral, repito, para que fique bem claro, ela atinge toda a humanidade, mas de maneiras diferentes, porque a contagem de tempo para cada povo é diferenciada e os aprendizados kármicos também. Mas no Ocidente, por considerarmos a astrologia como um parâmetro para esse acontecimento e por fazermos parte de um mesmo grupo kármico, começamos a sentir os influxos dessa energia astral em nosso campo áurico. Para compreendermos a espiritualidade consciente em nossas vidas, temos que regredir no tempo astrológico. No passado, na era de Peixes, tínhamos a força da religião ou religare. Já no futuro, teremos a era de Aquário, a força da conexão, a conexão que fazemos diretamente com a divindade criadora, sem necessidade de um pastor que nos arrebanhe e nos conduza ao processo. Se na era de Peixes temos Jesus e seus ensinamentos que carregam a mensagem de um Deus mais compreensivo, que deseja que a bondade e a solidariedade aflore entre os seres humanos, perceba que a Bíblia carrega muitos simbolismos da era de Peixes. Cristo é batizado na água. Os apóstolos são pescadores. Há um milagre da multiplicação dos peixes. Jesus é sempre simbolizado por um peixe. O cristianismo foi a grande marca da era de Peixes, apesar de Jesus não o tê-lo fundado. O cristianismo, através de seus conceitos e fundamentos alicerçados nos ideais de compaixão, amor, desapego aos bens materiais, libertação dos pecados, uma vida dedicada ao bem, o perdão e a igualdade, nos conduziu até onde chegamos nos dias atuais. A era de Peixes procurou manifestar a luz através da elevação do ser humano espiritualmente através do amor. Porém, também houve a manifestação de sombra, onde a humanidade construiu grilhões através da autoilusão, criando sistemas de poder hierárquicos que ainda geram conflitos. E esse desequilíbrio trouxe consequências não tão benéficas para a humanidade. Agora, na era de Aquário, também teremos mestres no plano espiritual e encarnados na Terra, que conduzirão de maneira anônima esse processo, nos preparando para a passagem da era de Peixes a Aquário. E aqui está a necessidade de desenvolvermos o discernimento espiritual, ao ter clareza e bom senso com o que nos está sendo apresentado, principalmente nas redes sociais, pois a espiritualidade deixou o templo ou a igreja e está se tornando algo digital. Se na era de Peixes tivemos Jesus como uma marca, qual será a marca da era de Aquário? Muitos têm anunciado o juízo final, o grande cataclisma. Afinal, para muitos, chegamos ao fim dos tempos. Já para alguns, o juízo final é simplesmente o início do grande ciclo de 36 anos de Saturno, o senhor do tempo da colheita. Ele seria o senhor desse período que consolidará, de fato, a entrada definitiva da Terra das influências energéticas de Aquário. E para poucos, a grande marca da era de Aquário será Kuan Yin, a deusa da misericórdia, um ser iluminado que sustenta a energia da Terra. Aqui, buscador, chamo sua atenção para a necessidade de desenvolver uma espiritualidade consciente. Você já sabe que estamos vivendo o final da era de Peixes e, como sempre, desde que o mundo é mundo, sempre que passamos por uma transição, sentimos as energias movimentando-se ao redor
E também, como parte da humanidade, passamos por transformações. Em todos os tempos, civilizações e culturas vêm e vão. Crises econômicas, instabilidades políticas e ideológicas sempre aconteceram. Mudanças na natureza são processos cíclicos. Essas transformações sempre aconteceram e acontecerão. Isso é a roda de Sansara que sempre gira, possibilitando a transmigração da alma ao longo de tempos e transmutação de vidas anteriores. Por isso, é importante manter a paz interior. Compreenda, buscador. A vida é uma grande jornada de transformação. A era de Aquário, o novo milênio, trarão expressões completamente novas de Deus na Terra e novas maneiras de nos conectarmos a Ele. E neste momento, todos somos sujeitos às influências das energias que entram no campo vibracional. Procure alicerçar sua mente numa perspectiva de luz, amor e jamais de sombras, medo. Também é neste tempo que haverá um resgate da sabedoria antiga. Este período da história é uma época em que os ensinamentos sapienciais de eras passadas ressurgirão na mente, no coração, na alma e no corpo etérico da humanidade. À medida que nos aprofundamos cada vez mais no novo milênio, uma parte cada vez maior da realidade será revelada a velocidades sempre crescentes. Permaneça com a mente e o coração abertos a essas novas possibilidades. É por isso que precisamos desenvolver uma espiritualidade consciente, a capacidade de se conectar com a autoconsciência, o ser ou o eu interior, para que possamos ser capazes de trazer a manifestação divina para a nossa vida e dar a nossa contribuição com a humanidade. E uma maneira de facilitar esse processo consiste em dedicar-se aos ensinamentos, orientações e sabedoria antigas. Evite esses ditos ensinamentos, entre aspas, que são empacotados com promessas de ascensão rápida ou de uma vida fora ou longe da Terra. Quando ancoramos o verdadeiro conhecimento em nossa consciência, ao realizarmos as práticas espirituais, gratidão, meditar, entoar mantras regularmente, apreciar e se conectar com a natureza, elevar os pensamentos e sentimentos, prestar atenção nas palavras e ações que realizamos, trabalhar o alinhamento de nosso ser interior e de nossos chakras, praticar a prece de maneira consciente, todas essas práticas nos conduzem ao autoconhecimento e ao aprimoramento espiritual verdadeiro. Compreenda, buscador. A luz, como você sabe, é o meio pelo qual aceleramos o nosso processo de iniciação. À medida que elevamos os nossos conscientes de luz, elevamos igualmente o quociente geral de luz de todo o planeta. Essa compreensão mental precisa ser incorporada a todos os níveis do nosso ser e a todas as células de nosso corpo. Ao praticar a espiritualidade consciente, nos conectamos com a mais elevada luz, amor, disponível no cosmos. E assim, ao mudarmos a nossa frequência vibracional, mudamos a nós mesmos. E assim, será possível mudar o mundo ao redor, ao ancorarmos os influxos de um novo tempo que se anuncia. Ao ancorar a luz dentro de si, você estará realizando uma coisa maravilhosa, não só para si mesmo, como para a humanidade e o planeta como um todo.
você estará fazendo o melhor uso possível da visão e das profecias de luz que nos são oferecidas pelos verdadeiros mestres. Por isso, eu te convido, venha fazer parte dessa egrégora de luz. Vamos juntos seguir nessa jornada espiritual terrena, pois você é luz. Escolha brilhar. Namastê.